Voltamos! Olha só, depois de tanto tempo voltamos, seja muito bem-vindo ao episódio 44 de Só Mais Uma Opinião sobre Ciência. Eu sou o Gabriel. E depois desse um mês muito corrido, eu sou o que sobrou do Ricardo. Eu acho que vocês repararam que faz tempo que a gente não conversa por aí, hein? Cara, tem um negócio chamado concurso público, muito difícil. Não aconselho. Eu tentei começar a mamar na teta do governo, mas a teta do governo tá concorrida, bicho. Não está fácil. Não está fácil. A vaca que o governo hoje é uma vaca magra. A teta não tá, só tá dando leite em pó. Bom, que já é melhor do que a ração humana que estavam querendo distribuir em São Paulo. Se bem que com a atual crise, ração humana não é o pior dos problemas da miséria no Brasil. É isso que eu tava pensando, mano. Bom, vamos falar de outras coisas e rir, porque senão a gente não ajuda vocês a esquecer o que vocês estão passando, né, mano? Porque não sobrou mais nada, né? Eu tô em casa nova, caso as pessoas não tenham percebido, eu acho que nem vão perceber, porque continua um violão aqui e tudo mais, né? Mas eu também tive meus problemas, meus contratempos, depois de uma viagem na Itália, desculpa, a trabalho, tá, pessoal? E eu tive que me mudar de casa, eu fui chutado pelo dono da casa, porque queria vender a casa, fazer o quê, né? E estou morando em outra cidade. E agora você não mora mais num acampamento sem terra, né? É isso. Numa ocupação. Pois é. Aqui o nome é Ocupa, que o pessoal chama. Cara, sugestivo. Sugestivo. Né? Uhum. Mas estou morando em outra cidade, estou morando agora em Getafe, certo? Outra cidade satélite de Madrid. É a mesma coisa, né? Na verdade, mudou o time, né? Eu acho que o Getafe é bem melhor que o Leganés. Eu acho. Não sim, tenho certeza, mas acho que sim. O Getafe não chegou a cair para a segunda divisão, o Leganés caiu não lembro que ano que ele caiu, acho que foi no ano anterior à pandemia, se eu não me engano. O Getafe ele sempre briga, se não me engano, ali meio da tabela, às vezes tá mais perto de cair, às vezes tá mais perto de ficar perto de ligas europeias, mas é difícil cair, não é um time ruim, não. O estádio deles fica mais ou menos aqui, fica no caminho para tentar sair da cidade. Bom. Bom, você deu um upgrade de time de futebol, né? Deu um upgrade, exato. Mas falar pra você, nossa, a gente tá enrolando aqui. Pessoal, falei, né? Falar pra você que se fosse pra torcer pra um time daqui, cara, eu ia torcer pro Raio Vallecano. Lá na região de Ponte de Vallecas. É o time do Ronaldo. Não, o do Ronaldo é o Valladolid. Falei bobagem. Valladolid, que é uma cidade, fica lá longe, cara. Fica longe, fica no norte da... tá. Não fica no norte, ele fica entre Madrid e o norte da Espanha, saca? Eu lembro que a camisa eu lembro que a camisa do Raio Vallecano era uma coisa das mais horrorosas que tinha no campeonato, porque na época que eu acompanhava, era a camisa branca, né, aquela faixa vermelha, tipo do River Plate, só que o patrocínio deles era tipo uma abelha. Tinha uma abelha no meio, uma coisa horrorosa. Parecia um comercial de tipo de inseticida, sabe? Muito feio. Mano, sem a abelha fica uma maravilha, que é o que tem agora. E eles lançaram a terceira camisa da última temporada, cara, eu queria comprar, eu só preciso de dinheiro. Eu acabei de mudar, eu tô sem dinheiro. Mas eu queria comprar da antiga temporada, velho. Tá linda a terceira camisa da antiga temporada. Da hora pra caramba. Mas vamos ao que interessa pros nossos ouvintes. Aliás, talvez não interesse tanto, mas é um negócio que a gente sempre faz, que primeiro é soltar o nosso jabá, né? Solta o jabá. O nosso momento jabá, nosso jabá bonito, nosso jabá gostoso. Vamos vender o nosso jabá para o nosso jabá.
Nós somos originalmente um podcast, só mais um podcast sobre ciência, onde sempre trazemos alguém para falar sobre ciência e divulgação científica. O podcast ele é hospedado no Anchor, mas você também pode nos encontrar no Spotify, no Google Podcast, Apple Podcast ou no seu agregador de podcasts favorito. Você pode entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook, onde a gente tem uma página e um grupo, então é só procurar por só mais um podcast sobre ciência, ou no Instagram, onde é só procurar por @sm1psc. Você encontra os links na descrição. Nós estamos também no YouTube, onde temos um quadro semanal, o Só Mais Uma Opinião sobre Ciência. Então se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho para receber as notificações, dê like se você gostou do vídeo, dislike se você não gostou do vídeo e interaja com a gente na parte dos comentários. Voltando, então hoje, como de praxe, temos duas notícias, uma vai ser apresentada por cada um, e pelo que a gente conversou, vamos falar sobre animais. Vamos, hoje vai ser em homenagem ao podcast que vai sair, né? Um podcast sobre biologia que vai estar saindo em breve, não sabemos o dia, mas em breve. A gente vai falar um pouco sobre biologia também, né? Eu espero, pelo menos a minha notícia tem a ver com biologia, não sei a sua. A minha também, obviamente então... tem. Então, beleza, além de estarmos combinando em ser comunistas no vídeo, também estamos combinando no tema de notícia, né, mano? Eu não tô tão comunista, eu tô tipo um comunista, eu tô tipo um Reinaldo Azevedo, sabe, um comunista tucano, porque eu tô de vermelho com as faixinhas azul, né? Então é o novo tipo de comunista. Bom, quem apresenta primeiro? Tanto faz. A minha notícia não é tão legal. Então. A minha notícia não é tão legal, na real. Assim, não é, assim, ela é boa, mas não é tão legal no sentido que ela é meio triste. Mano, a gente não tem nada feliz pra falar sobre biologia ultimamente, então... Não mesmo. Mas, quer dizer, tem sim, a única coisa positiva é ter conseguido vacinas rápido, né, e tal, essa parte aí é legal, mas... Fora isso, né? Então, deixa eu começar, certo? Bora. Lembrando que a fonte que eu usei continua sendo o Science News, né? Aqui a gente não tem patrocínio do Science News, mas a gente agradece pela fonte comum, né? Mas deveria, né? Eles lançaram uma matéria sobre um artigo que foi trabalhado aqui no Brasil com as nossas onças pintadas. Com as minhas onças pintadas. No Brasil, onde você está com as suas onças pintadas. Sim. Eles pesquisaram as onças pintadas do Pantanal, uma região do Pantanal. Guarda a informação que é Pantanal, não comenta nada ainda, a gente vai chegar lá. Uhum. Tá certo? Tá, mas agora vamos... Assim, eu fiz uma primeira introdução, deixa eu fazer a segunda introdução. Quando você fala em gato, gato come o quê? Além de rato, aquela coisa meio que é senso comum. Roupa. Não, ele rasga a roupa, o que ele come. Peixe, ração. Peixe, exato. Tá. Né? Peixe. Gato costuma comer peixe, mas os gatos grandes, né? Aqueles que têm tamanho suficiente para te matar, porque o doméstico ele só não te mata porque ele não tem tamanho. Porque né? ele não quer. Poder ele pode, mesmo sem tamanho. Não, eu acho que é nem questão de querer, eu acho que é questão de não poder mesmo, porque é por causa do tamanho. Os gatos maiores, em geral, eles costumam não comer peixe, é muito, muito raro. Eles em geral, a alimentação dos gatos grandes são outros mamíferos, pequenos mamíferos, ou grandes mamíferos, se você pensar na savana, né, e por aí afora. Só que a nossa onça pintada é uma exceção. Né? Tipo, eles fizeram uma pesquisa ali na região do Pantanal e identificaram que as onças pintadas elas comem muito peixe. Muito peixe. Especificamente nessa região. Né? O que eles identificaram é que, assim, a partir de fezes de onças pintadas, tipo de 138 amostras de cocô de onça que eles pegaram e analisaram, eles identificaram que dessas amostras, 46% tinham restos de peixe, certo? Nessas amostras também, 55% dessas amostras também tinham restos de répteis, seja
pequeno jacaré, tartaruga, né? E desse monte de amostras, só em 11% dessas amostras foram identificados pequenos mamíferos. Sim. Então, que deveria ser que deveria ser a principal fonte, né? Exatamente, que deveria ser a principal fonte, né? Para ter uma ideia, não, porque não tem o número, mas a notícia comenta que outro animal que é conhecido, outro felino grande que é conhecido, que come peixe, que tem em sua dieta, é o tigre. Mas um tigre, não sei qual espécie de tigre lá na Ásia, mas assim, ele come raramente. Assim, muito raramente. Então, tipo, a alimentação dele é principalmente de mamíferos como a dos outros, né? Existem casos de carnívoros, né, que têm um regime bem diferenciado. Por exemplo, os ursos pardos, eles têm também essa caça aos peixes, né? E essa é outra parte que é interessante, porque as onças pintadas, né, algumas espécies de felinos específicos vivem em grupo. As onças são daqueles felinos que vivem solitariamente. Em geral, esses animais eles se encontram só para acasalar, né? E nem se encontram muito, dá muita briga até, quando se encontram aí na natureza. Só que as onças pintadas, elas têm uma relação entre elas um pouco diferente, até porque elas acabam se encontrando muito, já que a grande fonte de alimento seria nos rios. Então a região onde elas vão estar, ela fica mais concentrada em volta dos rios, né? Então você vê, né? A pesquisa identificou onças brincando, né? Lutando de forma de brincar, sabe? Não de forma violenta para estabelecer território nem nada. O que é uma interação que você não encontra em grandes gatos, né? Em felinos, que em geral são de comportamento isolado. Sim. Entendeu? Então, tipo assim, não é que elas vivam em grupos que nem leões, mas elas são sociáveis entre elas quando elas se encontram. Isso também é uma coisa que você pode observar também no urso pardo. Você queria falar alguma coisa? Não. Pra quem assistiu o desenho da Disney, ainda tem o Meu Amigo Urso. Tem a musiquinha tem até uma musiquinha lá que é um negócio realmente que acontece. Os ursos, eles vão para pontos específicos do rio onde tem a desova do salmão, né? E aí eles vão caçar. Então eles acabam convivendo muito. Apesar de no resto do momento, quando não é essa época de desova, eles costumam ficar bem isolados, né? Então tem esses retratos, foi feitos por câmeras, né? Até porque a região era de difícil acesso, né? E essa pesquisa, ela aconteceu ela começou em 2014, né? Os dados são apresentados de uma pesquisa que começou em 2014 e terminou em 2018. E aí agora a gente volta tem que ficar observando, né? Oi? Acho que você tem que ficar observando por um longo período de tempo, né? Até pra colher tudo isso. Não é como se fosse a coisa mais fácil do mundo achar onça por aí, né? Então, isso é uma coisa bem interessante, porque uma pesquisadora renomada dos Estados Unidos, quando foi para a área de campo, ela achou incrível porque ela achou muita evidência do animal em todo lugar na floresta. Mas isso porque elas estão concentradas em lugares muito específicos. Ela foi pro lugar certo, né? Não é exatamente. É porque elas ficam muito concentradas na região. E aí o que acontece? Você tem uma concentração de onças ali, mas não é que tem um número muito grande, até porque a gente sabe que a onça pintada está em risco de extinção, né? Sim. Isso é importante lembrar, né? Então tem tudo isso, beleza? A pesquisa foi até 2018. E aí tem o lance de ter sido no Pantanal, e agora vem a parte do que a gente sabe que aconteceu no Pantanal. Né? Tá pegando fogo, bicho! Tá pegando fogo, bicho! Tá pegando fogo. Insira o Faustão aqui, né? Pois é. Tem esse lance, como eu falei, elas estavam muito concentradas numa área, isso já é um pouco do que estava acontecendo no Brasil, porque elas estão sendo pressionadas, a região de atuação delas. Então, talvez esse comportamento, uma das coisas que eles querem estudar, se não é uma adaptação da onça à mudança climática e à interação com o homem, porque você tem
conforme vai se expandindo, vai diminuindo a região da onça pintada, né? E a pesquisa continua, principalmente porque agora eles podem ver uma tragédia afetando esse estudo. Porque da região de pesquisa, metade sobrou hoje em dia, depois das queimadas. Que bizarro. Então, tipo assim, era um comportamento possivelmente gerado exatamente por toda essa interação com os humanos e por causa em decorrência das catástrofes ambientais e do aquecimento global. E bom, agora a gente pode ver se elas conseguem se adaptar a uma situação ainda mais crítica e muito mais rápida, né? Bom, aí vem a parte triste do negócio, né, cara? De novo, onça pintada é um negócio que é um animal que tá tentando sobreviver aí, né? Tipo, você tinha um pouco da Mata Atlântica que tinha no estado de São Paulo, e você tem aí no Pantanal, mas tá sendo destruído tudo. Daqui a pouco a gente vai perder esse animal que, assim, a Amazônia tem a maior biodiversidade do mundo, mas não se tem grandes mamíferos na Amazônia, né? E a onça pintada é o maior mamífero aqui no Brasil, se não é um dos maiores, tem talvez a outra pantera, jaguar pardo, sei lá, onça parda. Umas coisas assim. Talvez é um dos maiores, com certeza. Mas... E é um animal fantástico, né? Tipo, você vê, olha, tem um comportamento que tá contradizendo todo o resto e tal. E a gente sempre corre risco de perder. Mas eu acho interessante, né? Falar, né? Eu acho interessante você medir o quanto que essa alimentação diferente dela é baseada até na escassez de comida que é gerada por essa invasão realmente do ser humano, né? Como ela, sei lá, né? Aqui eu tô só groselhando mesmo. Às vezes ela realmente tem uma alimentação baseada em mamíferos, mas não tem mamífero mais, ou ela foi tipo, jogada para uma área e ela tá tipo, basicamente se alimentando para não morrer, né? Tem que ver como é que é essa interação. Aí é que tá. Você tem onça pintada também, como eu falei, na Mata Atlântica. Sim. E não é o mesmo tipo de vegetação que é o Pantanal, né? Então, ali é um comportamento daquelas onças pintadas, que sequer são de raça diferente das que estão na Mata Atlântica. Então, pode ser que seja um comportamento, não é um comportamento de raça, de espécie, que vem de muito tempo. Pode ser um comportamento recente. E faz até algum sentido, porque você tem a parte de proteção dos rios e tal. E o rio do Pantanal é a coisa que tem maior oferta de alimento, digamos assim, né? Sim. Que bizarro, né, cara? Tipo, e o bom é que a gente já pode emendar, inclusive, com a minha notícia, que também vai falar da interferência do ser humano na vida dos animais, só que não no Brasil, na África. E a gente já vai assim, tipo, de uma vez, porque, cara, a interação do ser humano com os bichos lá na África tá fazendo com que os bichos evoluam. Tá criando mutação nos bichos. Bom, você está ligado, né? Espero que a nossa audiência também esteja ligada. Que na África tem um problema muito sério com caça de elefante e rinoceronte, principalmente. Caça de muitos bichos, tá? Eu posso fazer uma correção? Só para ser pouco criterioso? O homem não está fazendo a mutação do elefante. O homem está o comportamento exercendo uma pressão. Não, ele está exercendo uma pressão de seleção. E aí a mutação que ocorreu vai acabar sendo selecionada pela pressão que a gente está exercendo na espécie. O homem está afetando ali o comportamento do bicho e o bicho está... Não é o homem que está mutando o bicho. É o comportamento do homem, Então, como eu estava falando, na África tem esse problema da caça de elefante e de rinoceronte, né? No caso dos elefantes, é basicamente por causa da presa dos elefantes, né? Do marfim que tem lá. Então, a gente tem muito tráfico de marfim na África. Inclusive, foi ridículo, uma vez que eu vi, que eles estavam pintando, né, as presas do elefante e o chifre do rinoceronte para os caçadores perderem o interesse. Você tem que basicamente pintar o negócio de rosa pro caçador esquecer disso. Bom, beleza. Tem um parque que fica em Moçambique, tá? O Parque Nacional Gorongosa, onde se identificaram a tal da mutação que a gente vai comentar lá. O problema, né, do Moçambique, para quem não sabe, Moçambique também fala português, é um parente próximo do Brasil, é um primo do Brasil.
Rolou uma guerra civil há pouco tempo em Moçambique, que durou de 77 a 92, tá? Então uma guerra bastante longa. Diga aí. Pera. Como assim eles falam português? Mas os portugueses nunca chegaram a tocar na África. Não, esse é um problema. Esse é um problema. Porque os portugueses nunca nem interagiram, nunca chegaram lá. Mas coincidentemente eles nunca alguns países. Na África. Mas estranhamente alguns países ali falam português, tipo Moçambique. Bom, beleza. Teve lá a Guerra Civil, né? Durou 77 a 92, uma guerra tremenda. E além do tráfico de marfim, nessa época, os exércitos que estavam ali guerreando, eles caçavam também os elefantes e alguns outros animais, né? Para alimentação. Então, quer dizer, a população de elefante foi muito afetada. Tal que nesse parque, no Parque Nacional da Gorongosa, eu não sei pronunciar isso, espero que esteja certo, tá? Mas por causa disso fez com que o número desses grandes herbívoros caísse em 90% nesse parque. Tipo, um negócio absurdo. E bom, então a gente tem a pressão de seleção maior que isso, impossível, né? Impossível, né? Então, principalmente no caso da Guerra Civil, teve também a questão da carne, mas principalmente a caça por causa do marfim, tá? E aí um grupo de pesquisadores liderados pelo Shane Campbell Stanton, da Universidade de Princeton, inclusive, eles fizeram uma análise de umas imagens que trouxeram uns negócios interessantes, tá? Essas imagens de vídeos e alguns, como diria Renan Calheiros, registros fotográficos, mostravam que à medida que o número de elefantes caía também a proporção de elefantes fêmeas sem presa. Tá? Elefantes da savana africana sem presa. Essa proporção aumentou de 18% para 51%. Tá? Aparentemente, tá? E aí já começa a tese dos pesquisadores, é que as várias décadas de caça e quase que descontrolada desses elefantes parece ter tornado a ausência da presa mais vantajosa do ponto de vista evolucionista, é assim que fala? Evolutivo. Do elefante. Evolutivo do elefante. De forma que você começou a ver uma proliferação maior de fêmeas sem as presas, tá? E pior que isso, foi identificado nessas fêmeas mutação em 2 genes dos dentes dela. Olha que bizarro. O pesquisador principal, né, o Shane Campbell Stanton, ele fala que o rápido abate, né, dos indivíduos com presa mudou a composição das características da população dos elefantes em 2 décadas, deixando para trás mais indivíduos sem presa. Então, os elefantes, pelo menos os elefantes fêmeas, estão evoluindo na frente dos nossos olhos, tá? É importante destacar que esse traço, né, de bicho com presa ou sem presa, ele é hereditário, tá? E a mudança evolutiva numa determinada população, ele pode durar ali várias gerações, independentemente da caça. Se a caça parar hoje, você ainda vai ter várias gerações ou algumas gerações de elefantes nascendo sem presa. Tá? Um pouco do trabalho da equipe, né? Ela analisou a instrução genética de 18 fêmeas com e sem presa, concentrando ali em 2 genes que são responsáveis aí por essa mutação. E aí eles identificaram que teve uma mudança nesses eles chamam de genes do dente, tá? Porque isso são dentes, na realidade. E isso tem algumas consequências além de não ter dente. Porque assim, a presa pro elefante, ela não é ornamento, tá? Não tá ali só, não é um chapéu, não tá ali só de beleza. Elas têm ali o propósito delas, serve pro bicho cavar, pro bicho buscar água, pro bicho tirar casca de árvore, pro bicho comer, basicamente, né? E o que acontece se o elefante não tem essa ferramenta? Tipo, a conclusão é que a caça ilegal e essa mutação, e essa caça ilegal, aliás, mudou o curso da evolução dos elefantes nesse parque nacional. E isso pode afetar todo o ecossistema, uma vez que o elefante ele impacta em todo o seu... impacta todo mundo que vive perto dele, né? Uhum. Tenso, né?
Então, só de novo, para ser aquela parte criteriosa, né? Tipo, o que acontece? Você tem uma mutação, certo? E isso é comum, você ter mutações. Algumas mutações, elas são até relativamente simples de acontecer. Acontece com uma frequência, tipo... não é um ou outro indivíduo que sai. E aí você tem uma pressão no ambiente, certo? Uhum. Então, sei lá, saiu 3, 4 elefantes que não tinham presa. E aí todos os outros que tinham presa estavam sendo mortos, sobraram poucos com presa. E aí o gene não tinha presa, eles vão se reproduzindo entre eles. Isso vai selecionando a um ponto que, tipo assim, a maioria dos elefantes não vai ter presa. Assim como há muito tempo atrás, um elefante que nasceu com um dente mais para fora, ele conseguia se alimentar melhor cavando, sei lá, fazendo essas coisas que você falou. E aí, conforme foram nascendo elefantes com isso daí, eles tinham vantagem em cima dos outros, se reproduziam mais, viviam mais e também até para se proteger, né? E aí isso daí virou uma característica. Como é que é? Uma característica. Só que basicamente esses elefantes que não têm presa, né? Eles se alimentam de coisas um pouco diferentes. Então isso pode gerar uma escassez de alimento de outra espécie que se aproveitar do alimento que o elefante sem presa agora está tendo que comer. É nesse sentido que você falou, né? Que vai influenciar em tudo. Então, é o homem fazendo merda. Porque assim, não é uma evolução natural do elefante, não é uma seleção do ambiente. É uma seleção basicamente que está acontecendo por causa da influência humana. Cara, assim, a única influência humana... Desculpa, fala. Não, eu só ia falar que não é assim, uma mudança no ecossistema que está gerando essa evolução, ou essa mutação, ou essa predominância de alguma espécie nos elefantes. É a interferência do ser humano. Só isso. A única evolução que o homem... Como é que foi interferência direta do homem que valeu a pena foi a do cachorro, cara. Tirando essa, todo o resto tá errado. Todo o resto foi errado. É verdade. Né? Tem um caso, que é um caso, assim, é muito legal, eu lembro do livro, que esse é um caso muito simples de você entender. Muito simples de você entender. Que era de uma mariposa na Inglaterra. Essas mariposas... tinha uma floresta lá que as árvores eram meio... A casca da árvore era sempre muito branca. E aí, o que acontece? As mariposas sempre estavam nessas árvores. E aí as mariposas que eram branquinhas, elas eram... Normalmente elas não eram comidas com tanta frequência quanto as mariposas que eram um pouco mais escuras. Então, você tinha uma pressão ambiental que era dos pássaros comendo as mariposas escuras. Né? Então eventualmente você tinha uma ou outra mariposa que era escura, sempre acontecia de ter, e aí no fim das contas sempre uma pressão, como é que é, para não ter dos pássaros. Depois da Revolução Industrial, com a quantidade absurda de carbono que foi lançado, né, para quem estudem sobre o assunto, que é muito legal, porque aquele negócio da neblina de Londres e tudo mais, não era uma neblina só. Não. Aquilo era fuligem. É poluição mesmo, né? Sim, da pior possível. Então, essas árvores brancas ficaram pretas por causa da fuligem. E aí, quem começou a se ferrar na mão dos pássaros? A mariposa. A mariposa branca. E aí houve uma inversão. Então você tinha uma população em que a maioria era mariposa escura e que eu não sei qual que era a cor lá. Eu tô falando escura, não sei se era preto, marrom, sei lá. Azul, sei lá. Mas era uma cor que se confundia muito mais com a fuligem do que o branco. Né? Então, o homem fazendo cagada, cara. Não tem outra explicação, não tem outro termo. O homem fazendo merda. É isso e é isso, né? Tipo... eu vi que... eu acho ridículo, na verdade, você ter que pintar, né, a presa do bicho ou o chifre do bicho de alguma cor muito absurda pro caçador, né, que tá atrás do marfim só não ficar mais... não querer mais. Eu lembro que teve um movimento que eles estavam pintando o nariz, o chifre do rinoceronte. Aí o rinoceronte ficava feião, cara. Coitado do puto rinoceronte. Não tinha nada a ver com o negócio. Eu acho que ainda fazem isso porque não dá pra você tirar o marfim a fim de que, sabe,
ou serrar, porque afinal de contas aquilo é um instrumento do animal. O animal precisa daquilo, né? Sim. Daqui a pouco, mais pra frente, vão começar a imprimir, vão tentar tirar esses negócios e imprimir marfim de 3D para colocar nos rinocerontes, nos elefantes. Então, esse é o ponto, né? Tipo, não é que o marfim, tanto pro elefante quanto pro chifre do rinoceronte, é uma coisa desnecessária, né? Que eles podem viver sem. Não, é tipo é uma ferramenta importante da sobrevivência deles, né? Mano, você vai tirar o quê? A sua mão? E vai achar que tá tudo bem, né? Inclusive, né, aquela história, né, mas é só tirar, vamos supor, né, só tirar o chifre do rinoceronte. Bicho, como é que você tira um chifre de um rinoceronte? Deixa eu te contar um negócio. O rinoceronte não vai sentar lá e falar, não, tira aí, faz o... tira esse siso grande pra mim aí. Não, você tem que matar o bicho. Então, você tá tirando o marfim, você não importa com o bicho. Qual que é a forma mais fácil de você tirar o marfim de um elefante ou de um rinoceronte? Matando o bicho. A bala que eles usam pra matar um elefante é muito mais barata do que o tranquilizante ou qualquer coisa assim. Entendeu? Sim, não tem... Não tem o que fazer. E às vezes é pior ainda, né? Tipo, vão lá, deixa o bicho agonizando, né? Sofrimento do caramba. Zoado. Zoado. Porque eles só precisam imobilizar o bicho. Se conseguir fazer com que o bicho não consiga reagir, mas ele não morreu, ainda é capaz de nem abaterem um bicho, cara. Porque eles não estão muito interessados, uma desumanidade com um animal. É meio bizarro usar esse termo, né? É uma desumanidade com o animal que é inacreditável, né, velho? Então, tecnicamente, no encontro do ser humano com o elefante ou o rinoceronte, o ser humano é o animal pensante da história, né? Aparentemente, a princípio, sim. Não necessariamente. Técnica com muitas ressalvas nisso daí. Ainda mais se fosse uma cria do Bolsonaro, né, cara? Aí não tem. Aí você já falha na questão pensante, né? Não funciona assim. Eles fazem outras coisas. Pensar um pouquinho mais. Tá querendo demais. Não é isso que eles fazem bem. Eles fazem outras coisas bem. Sabe? Tipo, pra mim é a mesma coisa, cara. Você não chega pra um gato e pede pra ele pintar um quadro. Não é o que ele faz. Faz outras coisas. Você não vai pedir pra um bolsonarista ser racional. Não é assim que funciona. Eu acho que o erro, na verdade, tá na sua expectativa. Você tá esperando demais de um bicho que não faz aquilo. Ele faz outras coisas. Bom, já que só pra terminar esse assunto e terminar o vídeo, né? A gente tá rodeando tudo isso, cara, e acabou de acontecer um fato que só prova o que a gente acabou de falar. E eu nem tava pensando nisso. No que? O vereador que foi mordido na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Que, diga-se de passagem, obviamente ele entra pro como é que é, dos predestinados, porque o nome do cara, eu não lembro qual que era o nome, mas o sobrenome é Janta. Aí foi jantado por um manifestante, né? É difícil, né, cara? É difícil. Não, o vereador foi mordido por antivax. Ele foi mordido. Que, aliás, diga-se de passagem, passa uma antirrábica, passa tudo quanto é vacina, porque eu já acho, sabe que o animal não foi vacinado. Não, assim... complicado, né? É Cláudio Janta o nome do cara. Cláudio Janta, exatamente. Morder o dedo do cara, que absurdo, mano. Não, Como assim, né? Como assim? O cara é mordido. A gente conversa sobre a notícia no pós... Em off, Não no pós-crédito, em off. Tá certo? Então a gente fica por aqui. Não sei se já saiu, provavelmente não saiu ainda o próximo podcast. Se não sair, deve sair na próxima sexta-feira, talvez. E confia. A gente volta aqui com as notícias assim que puder. Não tem expectativas, assim como não deve ter expectativas daquilo que a gente acabou de falar. Não é isso que a gente faz também, a gente faz outras coisas. Beleza, então. Então, até mais. Falou.